Olá pessoal, vídeo de como eu comecei a construir a minha reserva financeira, mesmo apresentando dívidas. Se você quer saber como que eu construí isso, vem comigo. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Cris, e nesse canal eu mostro como organização, planejamento e essencialismo mudaram a minha vida, principalmente do ponto de vista financeiro. Essa é uma pergunta que várias pessoas me fazem aqui, de como que eu equilibrei e consegui construir a minha reserva financeira mesmo num cenário de dívidas. Se você está chegando por aqui, talvez não tenha visto o começo desse canal, né? Onde eu mostrei, claro, toda a técnica dos envelopes, mas dentro da técnica dos envelopes, eu fui mostrando como eu fui me livrando das dívidas através do projeto Zero Dívidas e Parcelamentos no Cartão de Crédito, que durou 2 anos e eu consegui me livrar de mais de 55 mil reais em dívidas, né? Mais de 7 cartões de créditos, mais de 20 mil em parcelamentos no cartão, com dinheiro que eu não tinha para pagar. Então, eu fui mostrando toda essa trajetória para vocês, e uma das perguntas que acontece muito aqui é como então eu consegui criar essa reserva financeira mesmo num cenário de dívidas. E hoje eu vou falar, vai ser um vídeo bastante curtinho, tá? Mas acho que é contar um pouquinho de como que eu fazia isso, de uma forma mais resumida e estruturada aqui no vídeo, porque vocês já podem acompanhar também esse tipo de coisa lá nos vídeos, né, do projeto Zero Dívidas e Parcelamentos no Cartão. E antes da gente começar aqui, a gente vai colar um adesivo, que eu achei essa cartelinha de adesivos aqui, então eu tô usando esses adesivos, e vou colocar um aqui pra gente colocar nessa folhinha aqui, pra gente ter tudo isso compilado e a gente não se lembrar que esse tema é muito importante. Gente, essa cartela aqui não tá boa não, tá? Ela veio uma vez num caderno antigo aqui que eu tinha, mas eu não achei que eles são tão bons assim, não. Então, a gente vai colocar aqui, ó, como importante, tá bom? Ficou meio aqui ruinzinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Pronto. Então, só para lembrar, né, gente, eu tenho aqui o meu fichário de média prioridade, então vocês vão ver que tem envelope de imprevistos, né, tem envelope aqui de reserva financeira, ó, de 6 meses finalizada, que tá aqui porque já tá finalizada, né? Então, eu tenho ali esses envelopes e tenho também o desafio aqui, né, de reserva financeira, que eu já guardei mais 6.200 reais aqui. Então, eu tenho essas reservas financeiras e eu comecei mesmo num cenário de dívidas, tá? Então, no começo, gente, eu não tinha nada reservado. Eu já tinha alguns investimentos que estavam travados. A pandemia realmente estragou a minha vida e do meu marido aqui. Pra gente foi muito, muito difícil. A gente fez muitas coisas aqui, gastamos o que a gente tinha de reserva, a gente começou a fazer mais dívidas, e nesse modelo de mentalidade de gastar muito, parcelar as coisas, a gente acabou se afundando ainda mais, tá? Bom, gente, então, como número 1 aqui, eu coloquei a minha realidade no começo. Então, no começo eu não tinha nada reservado. Qualquer imprevisto, um remédio, um conserto, uma conta extra, alguma coisa que acontecia na contabilidade me empurrava para mais uma dívida, só para aumentar mais a dívida. Era extremamente frustrante, eu tentava pagar as dívidas, mas um pequeno gasto inesperado bagunçava tudo. Então, se vocês, quem me acompanhou, sabe que inúmeras vezes, em inúmeros vídeos, eu falava que tinha algum imprevisto acontecendo, tá? E eu me sentia assim, totalmente sem controle, com ansiedade lá nas alturas, e muitas vezes isso me levava a fazer compras descontroladas, como vocês viram nos vídeos ali, para tentar melhorar a situação, ou para melhorar o humor, ou para me compensar de alguma coisa que eu estava sofrendo muito para sair, tá? Mas eu sabia realmente que eu precisava mudar totalmente, estava totalmente na mentalidade errada. Como segundo ponto, gente, começando a construir a reserva e as dívidas, tá? Foi aí que então eu criei nesse fichário aqui de média prioridade, então esse envelope aqui das dívidas. Então eu criei 2 categorias aqui principais, que era a reserva, né, de emergência, reserva financeira, que vocês viram aqui, ó, que agora sim ela tá finalizada, a reserva financeira, tá? Mas ela ficou por muito tempo aqui, né, no meu envelope, e os imprevistos. Então, esses 2 me ajudaram. E no começo, então, a reserva era feita no mês, mas logo no mês seguinte eu tinha que usar. Isso me dava uma sensação, pelo menos, de controle, algo que eu não tinha antes, tá? Então, olha só, como esse simples fato mudou um pouco a minha mentalidade, também a minha mentalidade de ter constância de reservar. Então, isso muda totalmente. A reserva não era mais só quando desse para fazer, mas era uma obrigação minha de todo mês aportar um dinheiro ali, mesmo que eu gastasse no mês seguinte, tá? Então, mesmo que pequena e mesmo que usada rápida, essa reserva me ajudava a enfrentar surpresas sem me afundar mais ainda em dívidas. Então, ela minimizava todo esse cenário caótico das dívidas, tá?
como item 3 aqui, a gente tem esse conceito essencial, né, que era o que realmente compunha aqui a minha reserva financeira. Tá? Então, muita gente fala que a reserva deve ser 6 meses do salário. Então, eu achava impossível, gente. Eu tava no meio das dívidas e eu falava assim, esse povo é louco, gente. Como que eu vou ter 6 meses de salário? Vou demorar, sei lá, uma década para juntar isso nesse cenário das dívidas. Mas isso não é verdade para todo mundo, tá? A reserva, ela deve ser calculada com base no que é essencial para você viver e não no seu padrão de vida atual. Então, o que eu comecei? Comecei a estudar muito isso e eu vi que a minha reserva, na verdade, tinha muita coisa. Eu não precisava do meu salário todo, e eu fui estudando mais sobre essencialismo, e aí eu fui ver que a minha necessidade mesmo de reserva era muito menor do que aquela que eu imaginava. Então lá tinha que ter aluguel, lá tinha que ter luz, supermercado, medicamentos de uso contínuo, mas não precisava ter restaurante, não precisava ter Netflix, não precisava ter internet, não precisava ter lazer, não precisava ter roupa, né? Não precisava ter a parte do autocuidado ali. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me deparar cada vez mais com o essencialismo, com aquilo que é essencial para mim. Fui vendo que minha reserva financeira não era um bicho de 7 cabeças e que eu podia sim conseguir e conquistar. Então isso foi tirando vários pianos das minhas costas, e essa questão de você reduzir a sua ansiedade, reduzir sua frustração e você ter sensação de controle muda tudo no planejamento financeiro, pelo menos essa é a minha opinião. E aqui, gente, é o que entra a minha metodologia, que pra mim fez toda a diferença. Então, a primeira coisa foi eu ter a constância, né? Então, eu saber que eu tinha que pegar o dinheiro inicial lá e colocar na reserva. Essa mentalidade foi muito importante. E a outra foi a reposição para mim mesma. Então, muitas vezes, nos vídeos lá do projeto Zero Dívidas e Parcelamentos no Cartão, vocês falavam assim, o que é esse negócio aqui, reposição, né? Claro que ela veio depois de eu pagar banco, de pagar as pessoas físicas que eu tinha empréstimo, mas depois era como se eu estivesse devendo para mim mesmo, tá? Então, um ponto que transformou mesmo meu projeto Zero Dívidas foi o item que eu chamo de reposição para mim mesmo, para o meu marido, né? Então, eu comecei juntando pouco, usava ali quanto precisava, mas sempre repunha esse valor, ou tinha consciência de que eu queria devolver isso para que a minha reserva estivesse ali do jeito que ela deveria estar se eu não tivesse nesse cenário caótico das dívidas, tá? E desses imprevistos. Então, isso me fazia sentir que eu estava no controle sem precisar pedir dinheiro ali emprestado, e eu ficava no controle do quanto que eu ainda teria em reserva. Então, assim, se depois que eu acabasse o projeto Zero Dívidas e Cartões, então vamos imaginar, eu reservei R$200 esse mês e no mês seguinte eu tive que gastar R$200 para pagar uma dívida, para algum imprevisto. Esses R$200 eu deixava ele anotado e falava, um dia eu vou pagar para mim mesmo, como se eu fosse meu próprio banco. E aí eu falava, então eu vou ter R$200 na reserva sim. E aí eu fui acumulando esse montante e fui tendo a noção de que eu pagaria para mim mesma. Então, que eu tinha essa sensação de que eu ia sim construir a reserva, sabe? Eu tinha tudo isso anotado, eu não estava no zero. Eu ia conseguir sim, com a minha disciplina, repor esse dinheiro para mim mesma. E foi assim que eu me mantive com a cabeça em ordem, sabe? Para conseguir. Então, era um ciclo simples, mas poderoso, né? E eu quero muito que você, se você está na dúvida e faz o projeto Zero Dívidas e Parcelamentos no Cartão, faça essa etapa de reposição para você mesmo, ou, né, pro seu marido ali, se vocês, por exemplo, são duas pessoas, tá? Então, eu acho que isso fez total diferença. E aí, quando eu paguei as dívidas, o que eu comecei a fazer? Eu continuei no ritmo de pagar as dívidas, só que eu pagava para mim mesma. E aí, eu consegui refazer essa reposição ali em poucos meses, tá? Tanto é que eu acabei ali as dívidas mesmo, e fiquei fazendo, olha, não sei se uns 8, 9 meses, talvez, só fazendo a reposição. Então, mantive o ritmo, mantive a porcentagem ali dos 30% a 40% que eu reservava por mês, e fiz como se fosse o projeto Zero Dívidas e Parcelamentos no Cartão, dei prioridade para isso, e aí consegui também, em pouco tempo, fazer a minha reserva, tá? Então, isso para mim, assim, não sei, nunca tinha ouvido falar esse tipo de coisa em projetos de Zero Dívidas e Parcelamentos no Cartão, mas para mim, me manteve muito sã, assim, sabe? E focada mesmo. E aí, em pouco tempo, eu saí das dívidas e consegui ter a minha reserva. Como quinto item aqui, então, o método dos envelopes. O método dos envelopes,
né, que é baseado ali no orçamento base zero, que eu sempre falo por aqui, ele é essencial para você ter clareza, tá? Do destino de cada centavo. Então, isso evita que o dinheiro desapareça e você volte a se enrolar nas dívidas. Então, para mim, eu sempre falo aqui, não vou gastar muito tempo, né, falando sobre isso, porque essa é a constante do meu canal aqui. Então, reserve antes de gastar, separe o que é essencial, pague suas dívidas, construa reserva aos poucos, né, mesmo que pequena. A constância é muito que importa, e a técnica dos envelopes te mantém a ficar firme na constância e na disciplina, tá? Com todas essas etapas. Então, eu sou fã, né? Não tenho muito o que falar, mas tô aproveitando só um pedacinho desse vídeo para reforçar esse ponto. Então, gente, como último elemento aqui, equilíbrio, né? Disciplina e flexibilidade. Parecem coisas, né, meio assim contraditórias a princípio. Então, construir a reserva financeira enquanto você se paga, né, quando você paga as dívidas, é realmente um desafio? Você precisa ser disciplinado, mas você também precisa ser flexível. Você tem que entender que você pode usar a sua reserva para quitar ali o cenário que está doendo mais, e aí você não ficar pegado, mas eu não estou guardando, e todos os gurus financeiros falam que eu preciso ter uma reserva, mas como que eu faço essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, se você usar a mentalidade de que você vai repor isso, e você se manter constante, você pode flexibilizar sim, até para você não pagar excesso de juros ali, e fazer, né, não virar uma bola de neve, aquela questão das dívidas, mas se você tiver essa mentalidade, eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Para mim, isso evitou muito a ansiedade, a sensação de descontrole que leva a decisões financeiras ruins. Porque, gente, sair das dívidas, todo mundo tem um como, tá? Só que acho que, assim, pra mim, é muito as emoções. As emoções e os sentimentos interferem muito no projeto de dívidas. E às vezes as pessoas não falam sobre isso, sabe? Elas só falam sobre a técnica. Faça isso. Mas como que você vive o dia a dia? A ansiedade, a frustração, a sensação de descontrole. Então, muitas coisas que eu vivi, que eu gosto de compartilhar com vocês, são ações práticas de minimizar, não só sobre, não é só sobre matemática, faz isso, tal. É muito importante, mas a sensação do dia a dia, ela pode te derrubar ou ela pode fazer com que você tenha êxito mais fácil no seu projeto zero dívidas e parcelamentos no cartão, tá bom? Se você quer começar a construir sua reserva, mesmo com as dívidas, tá aqui uma possibilidade. Eu não sou dona da verdade, mas estou compartilhando o que eu fiz aqui. E se você ficou com alguma dúvida de como eu fazia, alguma coisa, coloque aqui pra mim. Eu terei um enorme prazer de poder te ajudar também, tá? E se você quiser ver mais dicas, entender mais sobre o projeto Zero Dívidas, vocês sabem que tem vídeos aqui no canal. Eu tô também para fazer uma atualização do material do Zero Dívidas e Parcelamentos no Cartão, que foi uma coisa que vocês pediram bastante aqui também, tá? Então, mais um vídeo aqui que eu venho compartilhar coisas que vocês deixam nos comentários, e que como começa a pipocar várias vezes a mesma pergunta, eu reservo um tempinho aqui para gravar um vídeo e para deixar as coisas mais claras, porque às vezes tem muito vídeo de projeto zero dívidas e parcelamentos no cartão, só que, né, essas pequenas coisas às vezes estão só numa parte do vídeo, então eu resolvo, às vezes é legal fazer um compilado aqui, que acho que estrutura melhor, né, a forma de pensar e a cabeça também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe sua pergunta, deixe sua dúvida, deixe como que você está na trajetória do projeto Zero Dívidas, quanto tempo você já está no projeto, quanto tempo você acha que ainda você vai ficar no projeto, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.